E aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu espero que sim. Vamos começar mais um culto aqui pela Primeira Igreja Batista de Potirendaba? Você tá assistindo pelo YouTube? Ah, tá no Instagram? No Facebook? Importante é que a gente tá junto, seja pelo canal que for. E nós estamos em todas as plataformas, hein? Eu sou o Renato e a partir desse momento nós vamos fazer o nosso culto em casa. Tenho certeza que a partir do momento em que nós nos colocamos diante do Senhor, nós convidamos o Deus vivo para estar conosco em nossa casa, na nossa vida. Ele vem, porque desde sempre Ele já nos abençoou, já nos guardou, já nos protegeu até esse momento. Mesmo que você esteja vendo essa gravação na hora que for, o nosso Senhor é o Deus que está fora do tempo e Ele te acompanha e te sonda a todo momento. Vamos orar? Na sequência, o Gessé vai cantar e depois eu trago uma mensagem para você com base no que o Senhor tocou ao meu coração durante essa semana, e o título você já está vendo aí, ó. É a respeito das veredas antigas, as coisas que são mais importantes, aquelas que a gente precisa realmente colocar atenção. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Agora nós vamos orar ao nosso Deus. Pai, é em nome de Jesus que nós nos colocamos aqui, desejando o vosso Espírito Santo maravilhoso. Essa é a instrução que a Bíblia nos dá. É assim que o Senhor diz, que nos concede o teu Espírito Santo quando a gente pede. E é simplesmente o Senhor que nós queremos em nós, na nossa vida. É a tua graça que eu desejo sobre a casa desta pessoa que esteja nos assistindo, acompanhando esse culto nesse momento. Cubra com teu poder, meu Senhor. Vem com vossa provisão. Cada um tem uma necessidade particular e o Senhor conhece bem cada um dos nossos corações. E o Senhor conhece também cada uma das nossas intenções. Então eu tenho certeza que o Senhor visita nesse momento esse meu amigo, essa pessoa que agora se coloca sincero diante do Senhor, sincera diante de ti, para te oferecer a vida, te oferecer este culto e receber da tua graça, receber da tua vida e do teu poder. Essa é a minha oração, Jesus, com a certeza de que a tua graça nos alcança em todo momento e em todo lugar, porque só o Senhor é esse Deus maravilhoso que nos ama e se sacrificou por nós. Muito obrigado por isso, Jesus. Muito obrigado pela salvação que o Senhor oferece, que é o maior presente de todos. Agora nós queremos te oferecer este culto e pedir que o Senhor o receba em nome de Jesus. Vamos lá, cantando com Gessé. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Muito bem, que ótimo. Que Deus abençoe o Gessé, a sua família e você também, que cantou junto, que louvou ao Senhor aí na sua casa. Bom, gente, como eu disse no começo, hoje o nosso título da mensagem é esse aqui, ó.
a respeito das veredas antigas. Bom, você que é pai, você que é mãe, quero te fazer uma pergunta. Você reconhece a influência que você tem sobre os seus filhos? E você, que é filho, filha, você reconhece que recebeu ou que recebe ainda muita influência dos seus pais? Você já percebeu que os padrões de comportamento que a gente vai tendo, nós vamos aprendendo e eles vão sendo reproduzidos, sejam coisas boas, sejam coisas ruins? Pois é. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas lições interessantes que eu conheci no livro com esse título aí, Veredas Antigas, de um pastor americano chamado Craig Hill. É até um livro antigo também, lá da década de 90, se não me engano, mas com ensinamentos muito pertinentes, que valem para o dia de hoje e valem com certeza para o futuro também. Bom, a gente sabe que tudo que nós fazemos, seja de bom ou de ruim, gera consequências, não é verdade? Então, imagina que maravilha se você, pai, mãe, ou você filho que pretende ser pai um dia, imagina se você for instrumento de Deus para abençoar a sua família. E não só agora, mas iniciando uma corrente do bem que dure por gerações. Afinal, quando a gente vai para a Bíblia, nós percebemos que Deus vai amarrando as histórias, sabe? Nosso Senhor é esse maravilhoso tecelão da história que vai fazendo com que uma vida se junte a outra para o cumprimento de um propósito maior. Veja, em Salmos 112, verso 1 e 2 está escrito assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Os seus descendentes, eles serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada e homens íntegros, ou geração abençoada de homens íntegros. Você sabe que Deus escolheu a nação de Israel como canal de comunicação, né? Canal de comunicação com a humanidade para espalhar essa bênção. Mas eles, assim como nós, infelizmente, vacilavam lá no passado, como a gente e a humanidade em geral vacila ainda hoje. Então o que acontecia? Tinham os profetas que Deus enviava para passar o seu recado para aquele povo, né? Para adverti-los e também o recado que eles deveriam passar para os outros povos. Uns 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, teve o profeta Jeremias, que passou um recado assim, da parte de Deus, para Jerusalém. Nós lemos isso em Jeremias 6, do verso 13 ao 16. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes, igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, eles dizem, quando não tem paz nenhuma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não. Eles não sentem vergonha nenhuma, não ficam nem vermelhos. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. E tem uma sequência nesse recado também. Assim diz o Senhor: ponham-se nas esquinas e olhem, perguntem pelas veredas antigas, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Meu Deus, que povo teimoso, hein? O Senhor vem, dá uma advertência, oferece também uma palavra de consolo, oferece uma luz no fim do túnel, mas eles não estão nem aí. E, infelizmente, eles não estavam sozinhos, porque as nações ao redor naquela época, a sociedade em geral ainda hoje, parece que está de ouvido tapado também, né? Aquele povo fingia que o problema não existia, ou eles tratavam só superficialmente. Só que o destaque aqui é para aquele trecho da esperança que o Senhor oferece. Você reparou no final que eu li? Tem uma orientação do Senhor. Ele fala: perguntem pelas veredas antigas, pelo bom caminho, e sigam por eles. Esse é o nosso destaque de hoje. Mas aí você me pergunta, o que seria esse negócio de veredas antigas?
Esse pastor que eu citei, o americano Craig Hill, ele decidiu estudar esse termo a fundo e, com base nisso, escreveu o tal livro que eu falei, Veredas Antigas, que ele trata sobre o que fazer para direcionar bem a vida em família e como lidar especialmente com filhos rebeldes pelo princípio do amor abençoador. O autor reparou que a palavra antiga, que aparece nesse versículo, ela vem do hebraico olam, e ela também é traduzida como eterno ou fora do tempo, algo contínuo, que não muda. Ou seja, regras que não mudam. Seria as veredas antigas. Ele percebeu que essa expressão das veredas antigas, ela se refere aos princípios do Senhor que são imutáveis. São aquelas leis universais que, se forem desobedecidas, sim, aquelas leis universais que, se forem desobedecidas, elas vão ter consequências inevitáveis, como a gravidade, por exemplo. Você conhece, né? A lei da gravidade. Ela afeta qualquer pessoa, independente da pessoa acreditar nela ou não. Pisou fora do penhasco? Você cai. Pisou fora da ponte? Você cai. Seja bonzinho, seja ruim, seja adulto, seja criança. É uma lei. No mundo físico, isso é uma vereda antiga. É algo contra o qual não se pode lutar. E para todas as outras áreas da vida, Deus também determinou princípios que, se forem entendidos e seguidos, fazem com que as coisas simplesmente funcionem, com que as coisas fluam. No casamento, nas finanças, na saúde, e especialmente na relação familiar, entre pais e filhos também. Afinal, tudo começa com a formação de uma família, né? É um pai, uma mãe, que vai ensinar para o seu filho a se desviar do buraco. E com isso, o que acontece? Esse pai, essa mãe está ensinando para o filho uma lei universal, a lei da gravidade. Não pisa no buraco, não pisa fora da ponte. Entendeu? Nos outros buracos da vida, isso também vai acontecer, né? Porque tem buraco de tudo que é tipo, em tudo que é área. E nós vamos perceber aqui que a lei universal, que as veredas antigas, elas precisam ser respeitadas em todas as áreas da vida. Senão, essa lei que existe desde sempre, ela vai te trazer consequências. Agora, eu te pergunto, e se um pai que deveria ter passado ou poderia ter passado um ensinamento bom para o seu filho, ele também não tem entendido essas veredas antigas, não tenha sabido passar isso adiante? Como assim? Vou contar uma historinha aqui. Imagina que um homem chega num culto, né? Chega na igreja com a perna quebrada, com a perna machucada, vai. O que acontece? A igreja vai lá, ora por esse homem e Deus, com sua graça, cura, restaura a perna machucada desse homem. O que vai acontecer? Todo mundo vai ficar feliz, esse homem vai ficar super contente e no fim do culto vai embora. Só que aí na próxima semana, no outro culto, ele volta para a igreja, só que dessa vez ele está com o braço machucado. Oram por ele, ele fica bom, Deus cura. Na outra semana ele volta com a cabeça quebrada, com a cabeça machucada. Poxa, qual que é o problema aí? O problema é que esse homem, ele não entendeu uma lei universal, uma vereda antiga. Ele não entendeu a lei da gravidade. Então, o que tem que fazer? Nós temos que ajudar esse homem a tratar da raiz do problema e não só ficar orando pelos machucados, porque senão eles vão ficar se repetindo e uma hora esse cara vai se matar. Na passagem de Jeremias, que eu falei para vocês, o pessoal daquela época eles só ficavam na superfície dos problemas. E em todas as outras áreas, esse padrão disfuncional ele pode se repetir. Não só na vida física, mas nos nossos comportamentos sociais, na nossa vida espiritual. E assim as pessoas estão sempre precisando de um milagre para alguma coisa. É claro que a gente gosta de milagre. É claro que milagre é maravilhoso. Mas sabe o que é melhor do que um milagre? É você não precisar de um. É muito melhor seguir pela vereda eterna do que ter que corrigir a rota. E nós damos graças a Deus pela bondade que Ele tem, porque Ele nos ajuda caso a gente já esteja fora da rota, né? Nesse caso, é só a gente ler a Bíblia com atenção,
para aprender os mandamentos do Senhor, e também aprender através da Bíblia pelos erros dos outros. Porque nas Escrituras existem também as histórias das pessoas que erraram. E a gente aprender pelo erro do outro é menos dolorido, não é? O Senhor foi tratando várias pessoas e a gente pode aprender com aquilo. Portanto, nas Escrituras, nesse manual da vida, nós podemos aprender sem se machucar. É tipo um manual do carro novo. É isso que a Bíblia seria para a nossa vida. Por exemplo, quando você compra o seu poçante, você monta aquele carro novinho. Se você não dá uma olhada no manual, se você não tem a noção mínima de como ele funciona, talvez as coisas não dê tão certo. Ninguém é obrigado a obedecer o manual do carro nem o manual da vida. Mas pensa, se você colocar diesel no lugar da gasolina, nesse carro novinho que você está imaginando aí, você vai ter que lidar com as consequências lá na frente. Não vai funcionar direito e pode quebrar. Então, eu acho que você vai concordar comigo se eu disser que o grande desafio para a gente andar pelas veredas antigas é o nosso orgulho. Por exemplo, uma outra história, uma outra ilustração aqui para você. Antigamente, no mar, à noite, os navios eles se comunicavam só por luzes e pelo rádio. Não tinha radar, não tinha toda essa tecnologia que tem hoje. Aí, um certo capitão nesse navio, há uns 100 anos atrás mais ou menos, se comunicando por luz e pelo rádio, ele vê na frente dele uma outra luz e manda uma mensagem pelo rádio. Desvia da nossa rota, desvia agora. Nós somos um grande navio e eu sou um importante capitão. Mas ele não recebe nenhum recado do lado de lá. Ninguém responde para ele no rádio. Ele pensa, esse cara, esse outro vai ter que desviar, porque ele está pensando que a outra luz que está vindo na direção dele é um navio. Vai ter que desviar, eu não vou ceder. Olha o tamanho do meu navio, eu sou um capitão importante. E aí ele segue reto, esperando que o outro saia do caminho. Já passou por isso na rodovia, por exemplo? Quando alguém sai para ultrapassar, entra na sua faixa e você fala, não vou sair, ele vai ter que sair. No caso desse navio, quando vai chegando bem perto, ele percebe que essa luz é de um farol nas rochas. E aí ele não tem mais tempo para desviar. O que acontece? Ele arrebenta o seu navio. Por quê? Por causa do orgulho. Deu de cara com uma vereda antiga. Se arrebentou numa vereda antiga, na rocha. Na rocha e no farol que estavam ali para dar direção para ele. Era para dar direção, não era para trombar. Era para ajudar. Só que pelo orgulho, ele trombou. Então, desde o início da criação, o orgulho prejudica a humanidade. Numa sociedade que ainda briga com Deus, briga com a Bíblia, né? Se arrebentando na rocha, querendo que o farol mude de lugar, ao invés de simplesmente aproveitar essa luz para navegar melhor, seguindo um propósito. Não, vamos mudar essa Bíblia. Não, as coisas não funcionam mais assim. Ah, as coisas que Deus falou já não valem mais. É coisa antiga. É vereda antiga. É rocha imutável. O que isso tem a ver com o que eu disse lá no começo, sobre relacionamentos familiares, pais, filhos? Você sabe que na Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê pais abençoando filhos. Sejam filhos biológicos, sejam filhos na fé. Talvez a primeira passagem que muitos se lembram, quando a gente fala de bênçãos de pais para filhos, é aquela sobre Jacó e Esaú, disputando ali a bênção do Isaac, o pai deles, né? Lembra? Os gêmeos que nasceram e depois o mais velho, o Esaú, vendeu a primogenitura para o Jacó por um prato de lentilha porque ele estava com fome. Então, nós percebemos que nessa história o Jacó lhe dava mais valor para essa bênção do pai. Ele dava mais valor. Mesmo que para conseguir essa bênção, com a ajudinha da mãe dele ali, ele tenha mentido. E depois, é claro que ele precisou lidar com as consequências dessa mentira. Mas também, depois de ter recebido essa bênção, ele colheu os frutos dela, com seus descendentes, por várias gerações. Antes disso, lá no Antigo Testamento mesmo, Deus tinha falado com o avô do Jacó, o Abraão, em Gênesis 12, verso 2 e 3.
A mensagem de Deus para o Abraão foi assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É o que Deus falou para o Abraão, lá em Gênesis. Hoje nós sabemos que isso foi profético. Essa foi uma palavra de Deus relacionada a Jesus, né? Uma palavra profética a respeito do Messias que viria da linhagem de Abraão. Então, essa bênção, ela encoraja, ela capacita a pessoa para ela desenvolver ela capacita a pessoa para ela desenvolver as suas habilidades em todas as áreas. Se você é um pai ou se você é um filho, continua comigo aqui, você vai gostar do que vem agora. Só beber uma água. O que é bênção? O que é bênção? Você pode me perguntar. É simples, gente. Bênção é transmitir para o coração de uma pessoa o que Deus pensa a respeito dela. Eu te amo e você é muito valioso. Isso é bênção. Eu te amo, você é valioso. É isso que o Senhor fala pra gente. É o contrário daquilo que o maligno diria. Por exemplo, quando um filho falha, quando um filho vai mal na escola ou então desobedece os pais, esses pais podem transmitir a mensagem do maligno, repreendendo e ameaçando, dizendo que não vai mais gostar do filho. Oh, não te gosto mais, né? Não vou mais gostar de você. Olha como você é vacilão. Olha, não faz nada certo mesmo. Nunca vai ser ninguém na vida. Gente, isso é mensagem do diabo. Ou então esse pai pode transmitir a mensagem abençoadora de Deus. Olha, filho, apesar de você ter pecado, apesar de você ter desobedecido ou falhado, eu continuo te amando. Você continua sendo meu filho valioso, mas tem uma consequência para essa sua escolha. Saiba disso. Então, é uma disciplina pelo encorajamento, com bênção e honra, ao invés do medo e do constrangimento. Lembra que o próprio Jesus recebeu palavras amáveis do seu Pai Celestial lá no seu batismo, abençoando o início do seu ministério? É o que a gente lê em Mateus 3,17. No episódio do batismo, quando João Batista estava com Jesus lá no Rio Jordão e em forma de pomba o Espírito Santo veio sobre ele e uma voz do céu que Jesus ouviu e todos em volta também ouviram, foi um testemunho do Senhor, foi uma declaração. Ele disse: esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Veja, gente, como o pai trata o seu filho amado, essa é a referência. Aí mais tarde, essa mesma declaração se repetiu lá na transfiguração de Cristo no monte, em Mateus 17. Deus falando: esse é meu filho que me dá muita alegria, escutem ele. Foram declarações públicas para testificar a autoridade do filho, para encorajá-lo naquela missão tão difícil que Jesus ia encarar. O que você tem falado para o seu filho? Para ele receber encorajamento, ser abençoado, para as missões talvez difíceis que ele também vai enfrentar na vida. Como que você tem passado essa bênção adiante? Mas aí você pode me falar: ah, Renato, você nem tem filho. Você não conhece a peça que eu tenho em casa. É verdade, eu ainda não tenho filho e quero ter, com a graça de Deus. Eu não conheço a sua peça, mas eu estou te repassando aqui as lições que eu aprendi em livros de pais de família. O autor do Veredas Antigas é pai de família e o autor da Bíblia, que a gente está consultando aqui, também é pai de família. E o que Deus faz com seus filhos rebeldes? Como ele trata a sua família? Ele pagou a dívida no lugar deles. Quando a gente não pode pagar, ou quando a gente não pôde pagar, não tinha como. Ele morreu no lugar dos seus filhos. E aí a gente lê Jesus dizendo: eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Evite os penhascos. Saiba quais são as veredas antigas. Saiba quais são as leis da vida. Aquelas contra as quais não adianta lutar e não precisa lutar. Só precisa conhecer e seguir porque elas são para o seu bem.
Nosso Pai, ele separa a identidade do comportamento. Portanto, existem então dois tipos de disciplina. O sistema do diabo, que vai pela força, pelo grito, tira o valor da pessoa, ameaça que não vai amar mais, joga praga, ou talvez, sem querer até, coloca sementes de baixa autoestima, de baixo valor ou de desvalor na cabeça da criança. Porque imagina, mesmo que não seja criança, mesmo que já seja grande, a palavra de um pai é muito poderosa, é uma palavra de autoridade. Na maioria das vezes, os filhos têm os pais como heróis. E aí, se o seu herói vem e fala, você não vai ser nada na vida, não vai dar em nada, olha aí. Gente, isso entra na cabeça de uma criança e isso começa a desencadear um ciclo muito triste, um ciclo de derrota. Não faça isso. Esse é o sistema do maligno. Mas você pode escolher pelo sistema divino, com amor, dizendo, filho, você tem escolhas. E as escolhas têm consequências. Eu te amo, mas veja bem o que você vai escolher. Por exemplo, a maioria das crianças, elas não gostam de beterraba, né? Ou qualquer outro legume refogado. Eu mesmo não gosto de refogados até hoje. Então vamos contar uma historinha aqui para você. Imagine que tem um pai tentando fazer uma filha comer beterraba. Um pai ou uma mãe. E aí ele vai, faz aviãozinho. Come, filhinha, essa beterraba, eu vou comer. Agora eu come você. E faz voz de criança, faz gracejo. E a criança? Não come. Tranca a boca. Aí o pai ou a mãe começa a se irritar. E talvez entra no sistema do maligno, né? Fazendo a criança comer na marra, na marra. Transmite raiva para a criança. Ou então simplesmente desiste. Deixa para lá. Mas sem mostrar como é que funcionam as coisas. No sistema divino, poderia ser feito diferente. Por exemplo, o pai se veste de garçom, né? Faz uma cena ali, coloca um lençolzinho, um guardanapinho no braço, chega para a filha, para o filho e diz, querido, no cardápio de hoje nós temos uma deliciosa beterraba, com televisão mais tarde. Ou você não come a beterraba, mas também não assiste a televisão. O que a criança vai dizer? Sem beterraba e com TV. Aí o pai vem e fala, filha, não tem isso no cardápio. É beterraba com TV ou sem beterraba e sem TV. Mas você não é obrigado. Ninguém gritou, ninguém ficou com raiva. Ela não comeu a beterraba. Aí a criança vai para a sala, vai tentar ligar a TV. A TV não funciona. Quando ela chama o pai dela, pai, a TV não liga. Ele aparece na sala segurando o fio de força da TV. E ele fala, sem beterraba, sem TV. É claro que a menina começa a chorar, começa a espernear. E é nessa hora que ele educa com amor. Pacientemente, ele fala, filha, eu te amo muito, mas lembra que eu te dei duas opções e você fez a sua escolha. O seu valor não muda se você comer a beterraba ou não comer. Você é minha filha, eu te amo muito, você tem um lindo destino, você é muito valiosa, minha filha. Mas tem uma consequência, essa noite não tem TV. Isso exige uma paciência, uma dose de sangue frio ali do pai, eu imagino, né? Mas pensa comigo, quantas vezes você acha que esse pai precisou tirar o cabo da TV? Só dessa vez. Na semana que vem, ele vai lá, faz a mesma cena do garçom, oferece as oportunidades, oferece os cardápios, as alternativas para a filhinha, e depois de pensar um pouco, ela vira e fala, tá bom, eu vou comer beterraba. É assim que Deus faz com a gente. Na hora do problema, Ele nos abençoa, nos ama, mostra que gosta de nós, não nos reprime, mas Ele aplica a consequência. Aí você pode perguntar, é mesmo? É assim que será que Deus faz com a gente? Vamos pensar? Quando a gente lê o Evangelho, nós entendemos que o recado do nosso Pai é mais ou menos assim. Olha, filho, em outras palavras, né? No Evangelho é o Senhor dizendo assim pra gente. Eu te fiz com amor.
mas você foi separado de mim por conta do pecado. Isso pode te colocar no inferno por causa do seu egoísmo, longe de mim para sempre. Isso seria necessário para cumprir a reta justiça, mesmo que eu fique triste, filho. Mas é necessário, porque seria justo. A ofensa contra um Deus eterno é paga com uma separação eterna de Deus. Mas a boa notícia, filho, é que eu decidi cumprir essa justiça no meu filho Jesus. Ele morreu, ele pagou por você. E por não ter pecado, ele ressuscitou. Se você aceitar esse sacrifício feito no seu lugar, você vai ser justificado. Você vai receber vida eterna comigo. Você tem essas duas opções: rejeitar o pagamento de Jesus, abraçar o seu orgulho e viver separado de mim, ou abrir os seus braços e se entregar a esse amor que eu te ofereço, filho. A escolha é sua, mas tem consequências. E como Deus trata quem rejeita Jesus? Como Deus trata quem rejeita Jesus? Ele grita? Ele amaldiçoa? Ele tira o valor delas? Não. Ele chora. Ele dá tempo para elas se arrependerem, como a gente lê lá na carta do Pedro. Se Jesus está demorando para voltar, é porque ele está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Mas ele vai mostrando as consequências pela própria palavra. E às vezes a pessoa colhe as consequências aqui mesmo, nessa vida. Talvez você seja um pai ou uma mãe que não tenha recebido essas bênçãos dos seus pais. Talvez você está procurando aí na sua memória e não está encontrando as palavras abençoadoras do seu pai, dizendo: eu te amo, filho, você tem escolhas, se escolher isso, acontece isso e tal. Talvez você não tenha essas memórias. Talvez você seja um filho nessa situação. Lembra que a bênção é comunicar o que Deus pensa a respeito de alguém? Mas e se não te comunicaram? Ou pior, se te passaram a mensagem contrária? Se te passaram sem querer, talvez, a mensagem que o maligno estava induzindo ali, e por consequência você pegou essa mensagem e retransmitiu adiante para o seu filho com dureza, asperamente. Nesse caso, gente, a primeira coisa a fazer é tomar consciência do amor do nosso Pai. Tomar consciência do amor do nosso Pai Celestial e receber a bênção dele de coração. Aí, uma vez que essa bênção é recebida, ela vai poder ser retransmitida. Sim, você vai poder passá-la adiante. Se for o caso, se arrependendo, se reconciliando com seus filhos, ou você, filho, se reconciliando com seu pai, com sua mãe. O perdão é muito poderoso, gente. Ele pode quebrantar ambos os corações. Pode acontecer dos pais culparem os seus filhos também, dizendo que eles são rebeldes, mas não percebem que talvez foram eles que feriram por não terem separado a identidade do comportamento, como Deus sempre fez, como Jesus sempre faz. Mas quando você os abençoa, quando você derrama bênção para os seus filhos, vai ter uma nova conexão emocional, vai ter uma nova ligação espiritual também, de pai para filho. E se ainda tem dúvida no seu coração sobre o amor do Senhor por você, que é pai, ou por você, que é filho, eu vou deixar para finalizar aqui uma afirmação do nosso próprio Jesus, enquanto ele falava com um cara chamado Nicodemos. Ele diz que Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. É a famosa passagem de João 3, 16 e 17 também. Essa é a vereda antiga mais importante, gente. A da bênção, da conciliação e até da reconciliação.
é um princípio imutável que precisa ser respeitado para que as relações funcionem em todos os sentidos. Vamos orar. Pai, aqui foi uma mensagem que achei por bem compartilhar com meus irmãos, mensagem que abençoou meu coração, que me fez aprender bastante e que eu tenho esperança de que seja útil também para quem esteja me assistindo, para quem esteja te cultuando nesse momento, me acompanhando diante do Senhor. Deus vivo, trata-nos todos, Pai. Só o Senhor sabe o que se passa em cada coração, em cada alma que chegou até aqui. Só o Senhor sabe o que há na vida dessas pessoas que talvez se identificaram com alguma dessas palavras e que tenham algo a ser consertado, algo a ser restaurado na alma e no coração e nas relações familiares também. Por isso, meu Deus, pelo poder de onipotência, pela onipresença, pela tua onisciência que só o Senhor tem, nesse momento eu desejo que o Senhor derrame essa bênção. Derrama, Jesus Cristo, essa vossa declaração amorosa de que o Senhor faz filhos em Cristo, como está escrito lá em Romanos, que o Senhor nos adota. E uma vez que nos adota, não nos lança fora, porque aquele que é feito filho por adoção é escolhido propositalmente. Aquele que é adotado por querer. E se o Senhor nos adota por querer, o Senhor de modo nenhum nos lança fora. E o Senhor nos abraça, o Senhor nos guarda. O Senhor se reconciliou conosco e faz com que nós nos reconciliemos contigo, Jesus, e recebamos o dom da salvação e recebamos essa bênção para que a gente consiga passá-la adiante para os nossos filhos e abençoar a geração que há de vir através da nossa vida, da nossa semente. Essa é a oração que eu faço, Jesus, desejando tua graça sobre tua igreja, sobre esses teus filhos que nesse momento estejam onde estiverem, que talvez não sejam ainda parte do teu corpo, não sejam ainda parte do corpo de Cristo, mas estejam sendo tocados para te procurar, para te reconhecer. Oh, Jesus maravilhoso, cubra-nos com tua graça, cubra-nos com teu sangue e com teu poder. Esse é o meu pedido, Deus, já te agradecendo pela tua fidelidade, tua compaixão. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu deixo então no rodapé o nosso perfil nas redes sociais, no Insta, no Face e no YouTube. Segue lá, tá? E compartilha essas mensagens, essa e as outras que você já tem assistido, se elas fizeram sentido para você. Uma ótima semana e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!